Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos! Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Nossa equação humana de hoje é tentar compreender os pecados do governo Fernando Collor de Mello. Vamos fazer essa questão? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe Equação de humanos. Em 2019, o ex-presidente Fernando Collor de Mello admitiu que durante sua vida teve um único pecado, em não declarar obras de arte em alegações do STF. Mas será que esse foi o único pecado de Collor? Sabemos que seu governo acabou bastante agitado e teve seu mandato interrompido por um processo de impeachment concluído em 1992. Afinal, quais foram os pecados de Fernando Collor? Depois de quase 3 décadas, o povo brasileiro pôde escolher novamente o presidente da República. A campanha eleitoral de 1989 foi uma festa e, diga-se de passagem, ela foi disputadíssima. Entusiasmou quase toda a população. A eleição de 1989 foi histórica. Nunca na história do Brasil, uma eleição reuniu personagens tão marcantes quanto o pleito de 89. Estavam reunidos disputando a presidência da República lideranças históricas como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola e Mário Covas, e forças políticas emergentes como Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello, Guilherme Afife Domingos, e ainda faziam parte figuras folclóricas como Paulo Maluf. Ah, o lado folclórico não para por aí. Sabe quem agitou o Brasil com uma pré-candidatura? Sim, Salabim, o homem do baú foi um pré-candidato a presidente da República. Nas vésperas das eleições, Silvio Santos teve seu registro de candidatura impugnado pelo TSE por irregularidade do seu partido. Não deu para o Silvão. A princípio, parecia que os mais votados seriam o Lula do PT e o lendário Leonel Brizola do PDT. Parecia não existir nenhum candidato politicamente de direita com chances de vencer a eleição. Até que surgiu Fernando Collor. Collor vinha de uma família tradicional na política. Seu avô tinha sido ministro de Getúlio Vargas e seu pai senador da UDN. Collor era um jovem empresário e dono de uma emissora de televisão em Alagoas associada à Rede Globo. Homem de confiança do regime militar, foi nomeado prefeito de Maceió, foi eleito deputado federal e governador de Alagoas em 1986. E foi como governador de Alagoas que Fernando Collor de Mello ganhou as páginas dos jornais ao se recusar a pagar os salários dos marajás. Professor, o que vem a ser marajá, professor? Marajás eram funcionários públicos com salários altíssimos. Salários esses amparados pela lei. Porém, Fernando Collor não quis mais pagar esses altos salários. O Collor quis passar a impressão de um político que preza, que controla, que protege o dinheiro público. Desta forma, ele criou a imagem de o caçador de marajás. Aquele homão que acabaria com os privilégios de uma minoria. Nesse contexto, a maior parte dos brasileiros viu em Collor o salvador da pátria. Um homem novo, atlético, que amava os esportes e que daria uma surra na corrupção no Brasil. De forma surpreendente, Collor disparou na preferência do eleitorado e venceu o primeiro turno. A minha própria mãe fala que votou nele naquele período porque ele era muito bonito. Nem preciso falar nada, né? Meu pai ficou possesso com um presidente galã. O segundo turno ficou entre Lula e Fernando Collor. Lembrando que Collor era apoiado pelos empresários e por muitos políticos tradicionais. Durante o primeiro debate, o Lula se saiu melhor e cresceu muito nas pesquisas, o que assustou grande parte dos empresários. Nas vésperas da eleição,
O segundo debate foi feito num domingo de madrugada. Fato esse fez com que pouca gente visse ao vivo. A grande parte da população viu um compacto no Jornal Nacional, o maior telejornal do país. O lado triste da história é que esse compacto foi totalmente manipulado para passar a impressão que o Fernando Collor tinha se saído melhor que o Lula. Parecia uma espécie de imagens eletrônicas da verdade. Com essa ajuda da mídia, ficou fácil para o Collor. Isso foi o que faltava, né, professor, para botar o presidente bonitinho no poder? Com certeza, numa eleição disputada, esse apoio da mídia fez com que o Collor ganhasse mais projeção. Não foi à toa que ele saiu vitorioso. Assim que assumiu a presidência da República, Collor pôs em prática o plano de sua ministra, Zélia Cardoso, o confisco da poupança. Isso mesmo, as pessoas não podiam sacar o dinheiro das próprias cadernetas de poupança. A promessa do Planalto era que o governo devolveria essa grana um ano depois em suaves prestações. Qual foi o objetivo desse plano, professor? Desse plano triste, depressivo? O primeiro objetivo que destaco é que o governo queria ter dinheiro para pagar suas contas sem precisar emitir papel moeda, uma das causas da inflação. O segundo objetivo era que o governo queria enxugar o mercado. Com menos dinheiro circulando, ele se valorizaria mais, as pessoas comprariam menos. Vocês estão vendo que é tudo isso para combater a inflação, que era o grande fantasma da República. E quais foram os efeitos? A inflação caiu de 1.200% no ano de 89 para 480% em 1990. Ou seja, continuava insuportável. O pior foram os efeitos negativos. Muitos microempresários que se defendiam da inflação guardando o dinheiro na poupança não puderam pagar suas dívidas e faliram. Com a diminuição das vendas, lojas quebraram, fábricas faliram ou demitiram em massa. Ou seja, o Plano Zélia mergulhou o país numa das maiores recessões de sua história. Na minha opinião, outro grande pecado do Collor foi o neoliberalismo implementado em seu governo. Foi no governo Collor que as empresas estatais começaram a ser privatizadas. Collor também reduziu as tarifas alfandegárias e incentivou as importações. Carros de luxo para a elite e bugigangas para o povo. Collor também diminuiu o pagamento das aposentadorias, revelando a outra face do neoliberalismo. O corte nos gastos do Estado com o assistencialismo social. Apesar de elogios ao neoliberalismo, o governo brasileiro continuava tendo uma importante função econômica, realizando obras e financiando projetos. Abriu-se assim uma brecha para a corrupção, que envolveu o governo Collor e seu amigo PC Farias. No governo Collor, o empresário que quisesse ajuda do governo tinha que procurar PC Farias e pagar por essa ajuda. Percebeu aí, meu jovem? O governo Collor cobrava para fazer algum benefício. É claro que o presidente não recebia em suas mãos esse dinheiro sujo. Esse dinheiro iria para a mão de seu amigo, PC Farias. Em Brasília, trovoadas indicavam que o tempo tinha fechado. O fim do desastroso governo se aproximava. O esquema Collor-PC Farias explodiu quando o irmão de Collor deu uma entrevista bombástica denunciando as falcatruas do presidente. O Congresso Nacional instalou uma CPI. As provas de cheques depositados em contas fantasma foram aparecendo. Collor negou contato com PC Farias, mas a investigação mostrou que eles se falavam diariamente por telefone. Foi PC Farias, por exemplo, que pagou uma reforma de 2 milhões nos jardins da Casa da Dinda, moradia oficial da mãe do Collor. Na imprensa, nas ruas, nas esquinas, no Congresso, só se falavam de impeachment. Os jovens foram em massa para as ruas num movimento conhecido como
caras pintadas. Collor fez pronunciamentos, atacou opositores, convidou a população a participar de manifestações, mas não teve jeito. Em 22 de dezembro de 1992, o Congresso aprovou de forma definitiva o impeachment do presidente Collor. Deste modo, ele teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. Foi um fim triste e melancólico do presidente galã, o caçador dos marajás. Está na prova, professor? Eu não entendi muito bem, não. Mas eu sei que meu avô sofreu muito com esse presidente aí. Mas cai na prova, né? Cai. Isso aí, Romildo, o governo Collor foi traumatizante. Deixou muitas sequelas que podem ser sentidas nos dias de hoje. Muita gente faliu do dia para a noite. Pessoas que perderam tudo o que tinham. Não é fácil superar o governo Collor. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma Equação Humana. E hoje podemos concluir que o pecado de Collor foi além de não declarar obras de arte. O confisco da caderneta de poupança, somado a esse esquema nefasto de corrupção com PC Farias, marcaram de vez nossa história de forma negativa. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa versão para o governo Fernando Collor de Mello. Deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.